Graça e paz, com muito prazer estou aqui novamente para falar da mensagem do Senhor Jesus. Dessa vez a mensagem está escrita no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. É uma passagem muito conhecida, mas todas as vezes que lemos dela podemos extrair alguma lição diferente do Senhor sobre as nossas vidas. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, veja a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus, que passagem linda, que passagem maravilhosa, onde a gente vê uma mulher que há muitos anos, para ser mais exato, foram 12 anos de sofrimento. 12 anos que essa mulher sofria de fluxo de sangue. Ela apresentava muitas hemorragias e a Bíblia fala que ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha para tentar ficar bem, para tentar ser curada, mas nenhum médico humano foi capaz de trazer a solução para ela. E o incrível que depois que todas as suas fichas foram apostadas, depois que toda a sua esperança foram colocadas nas mãos dos médicos, foram gastos todo o dinheiro que ela tinha para tentar se curar, para tentar ser liberta desse sofrimento, ela viu Jesus passar. E a gente pode ver se a Bíblia fala que se ela viu, Jesus passar, ela ouviu falar de Jesus. Então ela já deve ter ouvido falar que Jesus já curou várias pessoas. Jesus curou cego, que Jesus curou surdo, mudo, paralítico, não é? E a Bíblia fala que ela resolveu tocar no manto de Jesus, porque ela pensou, se eu tão somente tocar no seu manto, na sua orla, eu serei curada. Que demonstração de fé, porque logo que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Toda a sua hemorragia cessou naquele momento. E a Bíblia fala que Jesus sentiu o poder sair dele. E seus discípulos repreenderam porque ele perguntou, quem foi que me tocou? Porque eu senti que saiu o poder. Jesus, nós estamos aqui cheios de pessoas, muita aglomeração. E tu ainda pergunta quem foi que se tocou? Aí Jesus não deu voz, não ligou para os discípulos, porque ele sentiu que saiu o poder dele, saiu algo diferente dele. E foi o poder, e foi a salvação, e foi a libertação de uma mulher que há muitos anos sofria de uma enfermidade. E aquela mulher, ao se apresentar, morrendo de medo, se tremendo de medo, ela se rendeu aos pés de Jesus e falou tudo o que estava acontecendo, tudo o que tinha acontecido, porque ela tinha tocado na orla dele. Ele olhou para ela, filha, a tua fé se salvou, a tua fé te curou. Vá em paz e seja livre para sempre do teu sofrimento. É isso que Jesus faz na vida de todos aqueles que nele creem. É isso que Jesus faz quando a gente, mesmo depois de termos esgotado toda a nossa esperança naquilo que é terreno, para tentar salvar a nossa vida, para tentar nos libertar, se a gente tão somente acreditar que Ele tem o poder
de nos salvar, de nos curar, de nos libertar, pois Ele também libertou outras pessoas, Ele também pode libertar a nossa vida. A gente é curado. Eu não sei qual é a enfermidade que tu tem nesse momento que tu já vem carregando há anos. Às vezes pode ser uma enfermidade que acabou de começar, e tu descobriu agora. Pode ser um câncer, pode ser um tumor, pode ser uma doença crônica, uma doença aguda, uma doença que se você tratar pode resolver. Pode ser uma depressão, uma ansiedade, pensamentos de suicídio, pode ser o que for. Se você totalmente acreditar que o Senhor Jesus Cristo pode te salvar, pode te curar, pode te libertar, você será salvo, você será curado. Às vezes a gente acha que Deus ele não tem o poder de nos curar. A gente pensa que Deus é indiferente ao que nós sentimos, que Deus não tem capacidade de perceber o nosso sofrimento, que Deus é um Deus frio, e por isso se Ele permitiu se aquele sofrimento, se aquela hemorragia, se aquele câncer, aquela depressão alcançasse a nossa vida, só porque Ele é um Deus frio, porque Ele é um Deus que não está nem aí para nós, muito pelo contrário. Ele é um Deus que se importa conosco, mas Ele deseja que nós tenhamos fé, que nós acreditamos nele, porque como nós podemos pedir a Deus se Ele opera em nossa vida se a gente não tem fé, se a gente não crê que Ele pode fazer aquilo? Deus, Ele é a nossa solução. Infelizmente, muitas vezes nós procuramos soluções em outras coisas. E só bem depois que a gente já tentou com nossos próprios meios alcançar a cura emocional para nossa vida, cura espiritual, cura física, é que a gente recorre para Deus. Porque às vezes a gente pensa, como eu falei, a gente pensa que Deus ele não tem capacidade de resolver nosso problema. Ele não tem capacidade de nos curar. Por isso que não recorremos a Ele. Nós recorremos à ajuda de outras pessoas. Se muitas vezes não tem poder de nada, ela não pode nos ajudar em nada. Ela não pode nem estender a mão pra gente. Ela fica sem saber o que fazer pra você. Por isso, quando a gente tem um problema, a gente deve levar diretamente para Deus. Diretamente para o Criador da nossa vida. Porque se Ele criou a nossa vida, a sua imagem e semelhança, criou toda a natureza, Ele mesmo é quem pode trazer a solução para nós. Jesus Cristo trouxe a solução para cada um de nós, para a solução da salvação, para nos libertar do pecado, para nos livrar da escravidão. Imagina os teus problemas. Imagina a solução para os teus problemas. Jesus Cristo tem a solução. Então, se você possa entregar a sua vida e os seus problemas para Deus, deixa Deus resolver. Não adianta você ficar lutando porque Deus é Deus. Essa luta você deve entregar nas mãos do Senhor. Ele é quem vai pelejar por você. A tua parte que você deve fazer, a parte que você deve fazer de você mesmo, é ter fé. É entregar nas mãos do Senhor, de olhos fechados, e descansar. Às vezes a gente confia nas outras pessoas, a gente resolve desabafar os nossos problemas, os nossos sofrimentos para as pessoas, na intenção de fazer com que elas nos ajudem de alguma forma. Confiamos tanto que depois a gente vê que ela nada pode fazer por nós. E quando a gente percebe se a gente entrega nas mãos de Deus, a gente percebe se logo Deus traz a solução. Eu não sei quantos anos você está passando por esse problema que você está passando agora. Mas de uma coisa eu sei, que o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje e operará eternamente. Basta você ter fé, basta você confiar, porque Ele é o nosso Deus. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele já carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele deseja que sejamos libertos daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos fere, daquilo que nos distancia da presença dele. Então eu creio que o Senhor Jesus começará com um processo de cura na tua vida, mas tu precisa deixar. Você precisa deixar que Ele entre na porta do teu coração e faça a transformação que precisa ser feita.
Então, a tua parte é somente confiar em Deus e descansar. Confiar em Deus e descansar. São coisas tão simples, mas que para o ser humano, porque o ser humano tem essa mania sempre de querer resolver as coisas, resolver seus problemas pelos seus próprios meios. Ele acaba perdendo a oportunidade de ter seu problema resolvido pelo próprio Deus das nossas vidas. Por isso, muitas vezes passamos anos e anos e anos em sofrimento, porque a gente não tem coragem de entrar nas mãos de Deus, parecendo que a gente confiar de Deus, achando que Deus não tem capacidade de resolver nosso problema, ou achando que Deus vai nos decepcionar. Muito pelo contrário, Deus nunca nos decepciona, mas Ele nos cura. E se Ele nos promete, Ele cumpre. Então, que Deus abençoe a tua vida. Aperte aqui no like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para que você tenha mais oportunidades de ser abençoado através das mensagens reflexivas. Fique com Deus e até a próxima.